Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Franciele Lima. Aqui nesse canal eu falo sobre conteúdos de desenvolvimento pessoal. Se você gosta e curte esse tipo de conteúdo, já convido aqui você a ser um membro do canal, se inscrevendo e deixando seu like. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui dos próximos vídeos. Esse é o 18º episódio da série Desperte de Sua Nova Versão. E hoje nós iremos falar sobre como a sociedade molda os teus pensamentos sem você mesmo perceber. Preparados para esse assunto? Então vamos lá aprender um pouquinho aqui comigo. Você já parou para pensar que a maior parte do que você acredita que é seu, na verdade não é? Que muitas das suas decisões, desejos e até medos foram moldados sem que você percebesse? E eu te digo que isso acontece o tempo todo, silenciosamente, enquanto você vive a sua vida. E às vezes, você acha que você está no controle, mas às vezes, você perde o controle. E se eu te disser que isso acontece o tempo todo, de forma silenciosa, enquanto você vive a sua vida achando que está no controle? Esse episódio você vai entender exatamente como a sociedade influencia os seus pensamentos, suas escolhas e até as suas emoções. E muitas vezes sem você notar. E o mais importante, vamos perceber como isso funciona e como você retomar o controle à sua própria mente. Eita, que esse episódio está incrível e maravilhoso, porque se uma coisa que eu gosto de falar para vocês é como nós podemos controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas decisões. E de fato a sociedade molda muito. E você tem que ter muito cuidado para não ser influenciado e acabar perdendo o controle da tua própria vida. Pensa aqui comigo, cada opinião que você tem, cada medo, cada desejo foi moldado por algo que você absorveu sem perceber. Um comentário de alguém, uma regra da sociedade, ou até mesmo um padrão que você internalizou quando você era pequeno. A maioria das pessoas acham que pensar é automático, mas a verdade é que o pensamento ele é construído, camadas sobre camadas. E quando essas camadas vêm de fora, a confusão interna surge naturalmente. Você acaba por sentir dúvidas, incertezas e até mesmo aquela sensação de que nem sempre sabe o que quer. Isso não é falha sua, é o efeito de viver em um mundo cheio de influências invisíveis. Quantas escolhas recentemente foram realmente suas? Quantas escolhas você realmente repetiu sem perceber, seguindo padrões externos? Pode ser algo pequeno, como a forma como você organiza sua rotina, ou algo grande, como os caminhos que você mesmo escolhe na sua vida. E quando você reconhece esses padrões, você começa a perceber onde está o seu verdadeiro eu e onde está a influência das forças externas. Então, se você parar para observar, olhar ao seu redor, a sociedade cria expectativas silenciosas e há algumas regras não escritas sobre como, por exemplo, precisamos agir, o que devemos valorizar e até como devemos nos sentir. E sem perceber essas regras, elas podem mudar a nossa decisão e até mesmo as nossas emoções. Você precisa aprender a controlar os teus próprios sentimentos e os teus pensamentos para você não ser moldado pela sociedade lá fora. E você sentir isso o tempo todo é desgastante. Quando algo ali não se encaixa, vai surgir uma frustração, vai surgir dúvida, desconforto, e não é nossa culpa. É simplesmente como funciona. E você já percebeu que algumas das suas vontades são reflexos de algo que você absorveu? Pode ser a carreira que você escolheu, o que você quer ter, a forma como você se comporta. E a partir do momento em que você entende tudo isso, você começa a criar um espaço para você fazer escolhas conscientes e não baseadas no comportamento da sociedade. E você não precisa abandonar todos os teus aprendizados até aqui. Pelo contrário, você pode filtrar e ver o que realmente faz sentido para você. Porque a partir desses entendimentos, molda o caminho que nós queremos seguir para a nossa vida. Então, se nós pensarmos em fazer escolhas conscientes e não deixar o externo moldar quem nós somos, o que nós sentimos, quem devemos ser, como que devemos nos comportar. Se a gente
não ser conscientes das nossas escolhas, vamos permanecer onde estamos, estagnados, entende? Então por isso que é importante a gente sempre buscar aprimorar as nossas habilidades, o nosso conhecimento. E grande parte das confusões internas que você sente vem desses padrões invisíveis. Chega a ter você pensamentos conflitantes, desejos que chocam, decisões que parecem erradas. Tudo isso é efeito de viver sobre influências silenciosas. E você já parou para se perguntar por que você sente em alguns momentos que não está totalmente sob controle? Quando eu fiz essa pergunta a mim mesma, eu descobri que era porque eu deixei de ter o controle sobre as minhas decisões e comecei a ser moldada pelas pessoas que estavam ao meu redor. E eu descobri que isso estava errado. Que se eu deixar levar os meus pensamentos e o meu comportamento pelas pessoas que estão ao meu redor, eu perco totalmente o controle sobre a minha vida e sobre as minhas decisões. E parte do que você sente não nasceu dentro de você. Nasceu em contato com o mundo à sua volta. E quando você para analisar e observar isso, muda a forma como você lida com os seus próprios pensamentos. E não é sobre eliminar pensamentos, é sobre compreendê-los. Assim também as suas emoções. O porquê que você está sentindo tal emoção naquele momento? Foi alguma influência externa? É sobre analisar e compreender o que se passa. Quando você percebe que nem todos os impulsos são seus, a confusão diminui. E aí você vai conseguir diminuir o que realmente te pertence do que foi imposto ou absorvido. Por muitas vezes também eu já fui aquela esponja de sugar a energia das pessoas, de sugar ali o ambiente. Então você precisa compreender para que você saia desse modo esponja e não dê ligança ao que realmente não te importa, não te pertence. E isso vai te trazer segurança, clareza, firmeza, vai te fazer agir de uma forma mais consciente, sem se sentir manipulado ou perdido. Manipulado pelo mundo, pela sociedade. Então, como que você aplica isso na sua vida? Primeiro, você vai precisar observar os seus pensamentos sem nenhum tipo de julgamento. Depois, você vai precisar fazer perguntas constantemente. Isso é meu ou eu fui influenciado por alguém? Comece a identificar padrões que se repetem, hábitos que surgem automaticamente e a partir disso decida o que realmente precisa ser levado adiante. Esse processo não é rápido, mas ele é trabalhado, ele é treinável. E imagine olhar para sua mente e conseguir separar pensamentos genuínos de influências externas. A confusão mental diminui, a ansiedade se torna mais administrável e você ganha a liberdade de agir de acordo com a sua essência e não como você acaba sendo moldado pelo ambiente. E é assim que você vai conseguir despertar melhor a tua versão de si mesmo, alinhado com a pessoa que você é, a tua essência, a pessoa que você quer se tornar e as decisões que você quer ter, aonde que você quer chegar. Você vai ter mais clareza mental em relação a isso. Você vai se tornar uma pessoa mais consciente, mais alinhada aos teus valores. Então, para recapitular aqui todo o conteúdo, a sociedade molda os teus pensamentos. Não tem para onde correr. Molda as suas escolhas e até as suas inseguranças. E a confusão que você sente não é falha sua, é a consequência natural de viver em um mundo cheio de influências silenciosas. Mas você tem o poder, despertar o poder de observar, identificar, entender e escolher. E aí você vai realmente destravar a versão alinhada com quem realmente você é. Esse foi o 18º episódio da série Desperte Sua Nova Versão. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma maneira, porque eu acredito que é um assunto muito relevante para os dias atuais. Eu vejo que
Muitas pessoas ficam influenciadas pelo dia a dia, pelo trabalho, pela pressão, pelas cobranças. E se você não estiver alinhado com a tua própria essência, com os teus valores, com as tuas decisões, você vai ser moldado, a vida vai passar e você vai estar igual às pessoas que estão pensando daquela forma. Então, se tu quer sair da caixa, se você quer pensar diferente, molda os teus pensamentos, esteja consciente das suas decisões, não seja uma esponja e não seja moldado pela sociedade ou pelo teu trabalho que tu vive atualmente. Tome cuidado e desperte uma versão melhor de si mesmo com a tua essência, com os teus valores, com a pessoa que você é. Não deixe nada nesse mundo tirar isso de você. E se por algum motivo você chegou aqui e você percebeu que a todo momento você foi moldado por tudo isso, nunca é tarde para você tomar o controle da própria vida. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já peço aqui para você deixar um like para ajudar a fortalecer o canal, se inscreve, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e vou deixando aqui a orientação para você assistir aqui desse lado o vídeo anterior da série Desperte Sua Nova Versão, que foi o 17º. Lá nós falamos sobre comunicação com respeito. Então, se você quer ser ouvido e respeitado, assiste esse vídeo aqui. E obrigada por ter assistido. Deixa aqui também um comentário para eu poder entender o que vocês entenderam, o que te ajudaram. E também novas ideias para novos conteúdos aqui no canal. Vou ficando por aqui. Te espero aqui nesse próximo vídeo.